Deus é a fonte das Escrituras. E isso significa o quê? Que as Escrituras têm o quê? Tem autoridade. As Escrituras têm autoridade. Se Deus é a fonte delas, então tem que ouvi-las. Não é uma questão de opcional. Não, eu sirvo a Deus, mas a Bíblia... Isso não tem cabimento, isso. Não, eu sirvo a Deus, mas a Bíblia eu acho que tem alguns problemas. Isso não tem como. Não tem jeito. Na teologia da igreja primitiva, não é assim. Olha só como começa o texto que se refere a isso. Ele fala assim: que disseste por intermédio do... Quem falou então? O Espírito Santo. Agora note bem, que disseste por intermédio do Espírito Santo, e qual foi o instrumento do Espírito Santo? É a boca de uma pessoa, a boca de Davi. Então, a boca de Davi foi o megafone do Espírito Santo. Usando uma ilustração simples, a boca de Davi foi o megafone do Espírito Santo. Quem falou na verdade foi o Espírito Santo. Quem falou foi Deus, o Pai, por intermédio de Deus Espírito, que usou a boca de Davi. Olha, o que é isso? Isso é a bibliologia, a teologia da inspiração, a inspiração bíblica. Eu posso falar assim: olha, Deus, por meio do Espírito Santo, falou pela pena do apóstolo Paulo. Eu posso falar isso. O que o apóstolo Paulo escreveu é o Espírito Santo que escreveu pela mão dele. Eu posso dizer isso. E assim os outros autores, Moisés, os profetas, todos os escritores bíblicos, eu posso encaixar aqui. Ou seja, quem fala na Bíblia é Deus, pela mão ou pela boca dos escritores, dos poetas, dos autores bíblicos. Então isso é muito importante. Por quê? Porque isso me coloca debaixo dessa autoridade, a autoridade bíblica. Então veja agora na sequência: que disseste por intermédio do Espírito Santo, por boca de Davi, nosso pai, teu servo. E olha o que ele diz agora. Ele vai citar um salmo. A oração vai citar um salmo. Que salmo vai citar? Salmo 2, versículos 1 e 2. Então, eles conhecem a Bíblia? Conhecem. Eles respeitam a Bíblia? Respeitam. Por quê? Porque, olha o ponto 2. Deus é a fonte. Deus é a fonte das Escrituras. Agora, olhem o Salmo 2 aí, está citado aí, não precisa abrir lá. Olhem o Salmo 2 aí, não precisa abrir lá, porque está citado aqui. Ele vai dizer o seguinte, e agora você tem que relacionar com os personagens do Novo Testamento. Diz assim: por que se enfureceram os gentios e os povos imaginaram coisas vãs? Pergunta: na cabeça dos crentes de Jerusalém, quem eram os gentios e os povos que se enfureceram e que imaginaram coisas vãs? Quem eram? Que povo que era? Que povo era o povo gentil que se enfureceu e imaginou coisas vãs? Que povo era? Quem eram os gentios que se levantaram contra o ungido, que se enfureceram contra o ungido e imaginaram coisas vãs? Quem eram esses gentios? Os romanos. Exatamente. Quem está aqui então? Os romanos. Os soldados romanos, as autoridades romanas estão todos aqui. São os gentios que se levantaram contra o Senhor. Na sequência, 26. Levantaram-se os reis da terra. Fala um rei aí que se levantou contra Jesus. O rei Herodes. Rei Herodes. Aqui, as pessoas que estão orando, elas estão lembrando deles.
Aliás, vão mencioná-los depois. Porque verdadeiramente se levantaram nessa cidade contra os seus Herodes e Pôncio Pilatos. Estão pensando, eles estão lendo o salmo e estão vendo as pessoas. E além do salmo dizendo, esse aqui é Herodes. Danado. Está aqui. Olha só, miserável. Olha, já estava falando deles lá atrás. Esses reis da terra, eu sempre li esse versículo, agora eu sei quem é esse rei da terra. É Herodes. As demais autoridades, olha aqui, e as autoridades, Pôncio Pilatos aqui, reis, governadores, autoridades, todos juntos, ajuntaram-se, todos unidos, contra quem? Contra quem? Contra o Senhor, e quem mais? E quem é ungido? Quem é ungido aqui? Quem? Jesus. Eles se levantaram contra o Senhor em primeiro lugar e contra o seu Cristo. Eles disseram, agora nós estamos vendo, nós reconhecemos agora o cumprimento desse salmo.